Você já imaginou viver em um lugar onde o frio nunca vai embora, onde a terra treme sob seus pés, ou onde as águas engoliram uma cidade inteira? Parece impossível, não é? Mas, em algumas das regiões mais extremas do planeta, a vida continua, desafiando todas as expectativas e quebrando as barreiras do que consideramos possível. Em cidades isoladas, onde o termômetro atinge temperaturas que desafiam a lógica, ou em lugares onde os riscos naturais são constantes, as pessoas não só sobrevivem, elas fazem dessas condições sua realidade diária. Como é possível viver onde a natureza parece implacável e a infraestrutura não existe? Como essas comunidades se adaptam a desafios tão gigantescos? E por que continuam a resistir, mesmo quando tudo parece perdido? Prepare-se para descobrir alguns dos lugares mais inusitados e inimagináveis do mundo, onde a humanidade desafia os limites da sobrevivência. E se você acha que isso é tudo, fique atento, porque o que vem a seguir vai te surpreender ainda mais. Se você ainda não é inscrito no Além da Fronteira, não perca mais tempo. Inscreva-se agora e venha explorar o mundo de uma forma única. Vamos juntos viajar para além do óbvio. Habitantes do frio extremo. Imagine um lugar onde o frio é tão intenso que congela até os pensamentos. Em algumas das regiões mais remotas do planeta, as temperaturas chegam a níveis impensáveis, e os moradores enfrentam geadas e neve eterna como parte da rotina diária. Estes são os lugares onde o inverno nunca acaba, e onde a vida precisa se adaptar a condições extremas para simplesmente existir. Em La Rinconada, no Peru, a mais alta cidade habitada do mundo, a vida é marcada pelo desconforto constante das baixíssimas temperaturas que variam entre -10 graus Celsius e -20 graus Celsius. Situada a mais de 5.000 metros de altitude, a cidade é implacável, e a cada respiração, o ar rarefeito desafia quem tenta sobreviver nesse ambiente hostil. Mas se você pensa que só as altitudes extremas são capazes de causar tanto frio, em Oymyakon, na Rússia, a realidade vai além. Conhecida como o lugar mais frio habitado do planeta, as temperaturas podem despencar até impressionantes -50 graus Celsius. A vida ali exige uma força de vontade inumana para suportar o inverno eterno e uma infraestrutura que desafia a lógica. No entanto, mais de 500 pessoas vivem na região, acostumadas ao implacável frio siberiano. Em Barrow, no Alasca, a cidade experimenta longos períodos de escuridão, onde o sol não aparece por meses, mas mesmo assim, os habitantes seguem suas vidas em um dos lugares mais gelados da Terra. E, em Nori, na Rússia, uma comunidade de mais de 170.000 pessoas ainda resiste à poluição e à neve tóxica, revelando como a vida persiste, mesmo sob o peso do inverno eterno. Vivendo onde não deveriam estar. Em algumas partes do mundo, as pessoas desafiam todas as convenções e estabelecem suas casas em locais onde, à primeira vista, ninguém deveria viver. Nessas áreas, a falta de infraestrutura e as condições extremas são apenas o começo dos desafios que essas comunidades enfrentam. No entanto, elas encontram maneiras incríveis de sobreviver, criando suas próprias regras para uma vida fora dos padrões estabelecidos. Em Manila, nas Filipinas, milhares de famílias vivem em um cenário surpreendente. As pontes que cruzam os rios da cidade se transformaram em moradias improvisadas. É uma cidade subterrânea onde as pessoas não têm acesso a serviços básicos, como água encanada ou saneamento adequado, mas, mesmo assim, elas encontram maneiras de criar uma vida digna, adaptando-se às condições difíceis. Em Darv, na Índia, uma das maiores favelas da Ásia, cerca de 1 milhão de pessoas vivem em um espaço apertado de apenas 2,1 km². Aqui, a superlotação é um fato, e as condições de vida são extremamente precárias. No entanto, os habitantes fazem do impossível sua realidade, criando redes de apoio entre vizinhos e tentando manter uma vida normal, mesmo em meio ao caos urbano. Outro exemplo notável é Slab City, na Califórnia, uma comunidade sem leis e sem infraestrutura. Moradores vivem à margem da sociedade, longe dos olhares do governo, sem eletricidade ou água encanada, criando suas próprias normas. Este é um local onde as pessoas buscam liberdade absoluta, adaptando-se a um estilo de vida fora das convenções da sociedade. Em todos esses lugares, a adaptação é a chave para a sobrevivência. Cercados por perigo. Alguns lugares no mundo são tão ameaçados pela natureza que parecem impossíveis de habitar. Contudo, há comunidades que desafiam a lógica e continuam a viver em ambientes onde o perigo é constante. Seja por causa de vulcões ativos, radiação tóxica ou inundações catastróficas, essas áreas representam o limite da resistência humana diante das forças da natureza. Na ilha Iu, no Japão, os moradores enfrentam o risco iminente de uma erupção vulcânica a qualquer momento. A ilha é dominada por um vulcão ativo,
e os residentes precisam conviver com a constante ameaça de desastres naturais. Máscaras de gás se tornaram itens obrigatórios, já que a fumaça e a cinza são frequentes. Mesmo assim, a comunidade persiste, adaptando-se à realidade do risco permanente. Em Vila Epéquem, na Argentina, um cenário ainda mais dramático se desenrola. Após ser submersa por uma enchente devastadora há 25 anos, a cidade voltou a ser habitada. Hoje, seus moradores vivem entre as ruínas de um desastre natural, resgatando o que resta da cidade submersa e reconstruindo suas vidas em um ambiente marcado pela tragédia. Outro exemplo marcante é Fukushima, também no Japão, que ainda carrega cicatrizes do desastre nuclear de 2011. Embora algumas zonas tenham sido reabertas para o retorno dos habitantes, a radiação ainda representa uma ameaça invisível e persistente. E, em Chernobyl, na Ucrânia, alguns desafiadores da lógica retornaram às áreas afetadas pela radiação, enfrentando riscos inomináveis para retomar uma vida entre as ruínas da cidade marcada pela história. Montanhas intransponíveis e vilarejos em locais improváveis. Em lugares onde as montanhas parecem imbatíveis e a geografia desafia qualquer tentativa de habitação, algumas comunidades demonstram uma incrível força de adaptação. Estes vilarejos, situados em regiões inóspitas, enfrentam desafios enormes, mas encontram maneiras de sobreviver e prosperar, mesmo quando a natureza parece não querer permitir. Na Rinconada, no Peru, uma das cidades mais altas do mundo, a vida é uma luta constante contra o frio intenso e a altitude extrema. Situada a mais de 5.000 metros de altitude, esta cidade enfrenta temperaturas glaciais que variam entre -10 graus Celsius e -20 graus Celsius. A mineração de ouro é a principal atividade da cidade, mas os trabalhadores enfrentam dificuldades físicas devido à falta de oxigênio e ao frio implacável. Mesmo assim, mais de 50.000 pessoas habitam esse lugar, adaptando-se a uma realidade em que a vida não oferece muitas opções de conforto. Em Oymyakon, na Rússia, considerada a cidade mais fria habitada do mundo, a vida continua apesar do extremo frio, que pode chegar a -50 graus Celsius. A região enfrenta desafios imensos, mas os moradores aprenderam a lidar com as baixíssimas temperaturas, construindo casas com paredes grossas para se proteger. Aqui, a vida é dura, mas a comunidade sobrevive com um espírito inquebrantável, enfrentando o inverno siberiano de frente, sem deixar que o frio destrua sua vontade de viver. Esses vilarejos nos mostram que, onde a geografia parece impossível de ser domada, a adaptação humana e a perseverança podem transformar o impensável em realidade. A vida em zonas extremas e inusitadas. Existem lugares onde, à primeira vista, a vida parece impensável, mas as pessoas, em sua resiliência, fazem desses locais sua casa. Lugares marcados por condições extremas e desafios inusitados, onde a sobrevivência exige adaptação constante e uma força de vontade incomum. Esses locais, apesar de suas adversidades, se tornam símbolos de perseverança e da capacidade humana de transformar o impossível em possível. Na ilha Iu, no Japão, a vida é constantemente desafiada pela presença de um vulcão ativo. Com erupções frequentes e a necessidade constante de usar máscaras de gás devido à fumaça e cinzas, os moradores seguem suas rotinas cotidianas em um ambiente repleto de risco. A ameaça do vulcão é uma constante, mas, ainda assim, a comunidade persiste, mostrando como o ser humano pode se adaptar até nas circunstâncias mais extremas. Em Slab City, na Califórnia, uma comunidade sem lei se formou no deserto, onde as pessoas vivem à margem da sociedade, criando suas próprias normas e regras. Sem eletricidade ou água encanada, os moradores dependem de criatividade e autossuficiência para sobreviver. Este local, sem qualquer tipo de infraestrutura oficial, se tornou um espaço onde a liberdade é buscada a todo custo, apesar das condições implacáveis do ambiente desértico. Na Rússia, algumas comunidades enfrentam invernos intermináveis e poluição tóxica, mas ainda assim se mantêm firmes. Mesmo com temperaturas congelantes e uma atmosfera hostil, as pessoas continuam a viver, adaptando-se a um ambiente que poderia ser fatal para muitos. Esses lugares extremos provam que a vontade de viver e a capacidade de adaptação humana são mais fortes do que as condições mais adversas. Uau! Se você chegou até aqui, já deve estar impressionado com esses lugares incríveis onde a vida vai além dos limites da imaginação, não é? São histórias de superação e resistência humanas que nos fazem olhar para o mundo com outros olhos. E, se você curtiu esse passeio pelas zonas mais extremas e inusitadas do planeta, então você está no lugar certo. Aqui no Além da Fronteira, a aventura nunca para. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história bizarra, curiosa e inspiradora como essa. Afinal,
Quem não ama descobrir os segredos mais insanos do nosso mundo, né? E não esquece de deixar aquele like maroto. É o combustível que a gente precisa para continuar trazendo o melhor conteúdo para você. Colisão. Ah, e se você conhece alguém que vai adorar saber como a humanidade se adapta até nas condições mais loucas, compartilha o vídeo. Vamos juntos explorar os mistérios do mundo e fazer parte dessa jornada de descobertas. Seja você também parte da nossa comunidade além da fronteira. Nos vemos no próximo vídeo, onde o extraordinário é apenas o começo. Até lá!